céu? 10. Quantos são? Fala 24. Quantos anciãos tem na terra? Cheio. A terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. 500 representantes dos guardiões da glória de Deus. Serafins. Serafins. Esses 24 anciãos são os que governam. Pus aqui para vocês. Tanto é verdade que em Israel há 12 tribos e a igreja tem 12 apóstolos. Irão compor a Nova Jerusalém, que eu já falei, capítulo 21 e 22. Ficou bem claro? Eu já falei isso. Vou dar uma folha a respeito, vocês levam para ler. Se tiver pergunta, fazem e trazem para nós, amém? Estamos estudando o Apocalipse também. Mas não só o Apocalipse, estudando tudo. Para mostrar como Deus governa. E com quem Ele governa. Não como é com quem Ele governa. Vamos lá. Os anciãos da terra representam e exercem a correspondência dos 24 anciãos que estão aonde? Nos céus. Tem anciãos da terra? Não vou entrar em detalhes. Antigo Testamento, vai lá embaixo do Antigo Testamento. E antes do Antigo Testamento eu entrar em detalhe, eu vou ler um trecho que está bem quase no meio, dizendo assim: cabe considerar que Daniel, já citado um ancião de dias, em Daniel 7, 9, 13, 14 e 22, também quando João subiu ao céu, Apocalipse 4, já existiam os 24 anciãos lá. E o que ele fez nessa revelação de Daniel? Vou entrar depois nisso. Ele fala a revelação a respeito do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mais interessante? Que esse reino, na época de Daniel, tinha 4 reinos: Babilônia, Média Pérsia, grego, romano. Capítulo 7 de Daniel, ele diz: depois dessa besta, que é o 4º reino que explicou para ele, que ele queria saber o que era esse besta, que era o Império Romano, virá um reino, que é o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino não passará a povo nenhum, será reservado ao povo do Altíssimo, que vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque ele completa o contexto dos 12 apóstolos, do que Deus queria para construir a nova cidade de Jerusalém, que Ele está fazendo e construindo. E nós vamos fazer parte dela, mas voltaremos aqui para governar num lugar chamado Jerusalém, porque era Salém, quando Abraão, veja bem como falar, Abraão era um gentil, depois tornou-se Jerusalém, época de Abraão, judeus, e todo mundo começa a interpretar outras coisas. Não, e agora nós vamos aqui, está formando lá, desde Abel até o último salmo, vai para esse lugar, para Deus depois fazer o que aqui? Eliminar o contexto da iniquidade na terra, porque a terra não vai acabar mais com água. Deus falou que agora Ele acabaria com fogo, vai eliminar tudo, novo céu, nova terra, porque agora nós temos corpos angelicais e desceremos no contexto dessa nova Jerusalém, para governar aqui com Cristo. Por isso que Abraão esperava isso. Vamos seguir. Esses anciãos do Antigo Testamento, a palavra que vocês vão encontrar é de servo, que é ebed. Quando a gente fala em adoração, a gente acha que adorar é o sentido de prostrar, não é isso. Que adorar é se curvar, não é isso. Adorar é servir, é avodar. Vem dessa palavra ebed, serviço. Os sacerdotes, eles faziam serviço sacerdotal, por isso que eles tinham um tipo de, recebiam o verbo de avodar, serviam a Deus. Quem eram esses? Sumo sacerdote, na época de Moisés, sacerdotes, levitas, não lembraram? Toda essa representação era para fazer o quê? Governar, adorar, servir, orientar, tudo, junto com quem eles faziam isso? Com os anciãos. Tudo que está escrito aqui, eu não vou ler todo o tópico, mas só chama atenção para uma palavra chamada Zaqueu. Zaqueu também tem uma palavra chamada principal, usada também, inclusive, para os servos de Faraó. São todos aqueles que trabalhavam com uma finalidade para servir um governo. Os anciãos, a
palavra é Zaqueu. Está lá em Números 22:4. Moabitas tinham, Amonitas tinham, os Midianitas tinham os anciãos. Porque os anciãos são os mais velhos, mas não significa velho de idade. Significa os líderes, aqueles que conhecem a história, que fazem com que o povo viva dentro da história que é transmitida em função de uma revelação que Deus dá. Mas também outros povos tinham anciãos, que não tinham nada com esse Deus. Lembra apenas um detalhe: apareceu um sumo sacerdote do nada, chamado Melquisedeque, e Abraão deu um dízimo para ele. E por que ele fez isso? Porque ele era o sacerdote do Altíssimo, ele era rei, guarda bem, e sacerdote. Todos os reis que nós temos na terra não têm função sacerdotal. Agora Jesus nos comprou para sermos reinos e sacerdotes para Deus e Pai, com seu sangue, para reinarmos. Veja, e sermos sacerdotes, porque Ele é agora o sumo sacerdote, e nós somos o sacerdote. Ele nos comprou para isso. Para quê? Para participarmos desse contexto que Ele está falando, que já tinha esses representantes. Por isso que tinha que ter profeta, para ajudar a entender o que eles tinham que fazer. Porque eles tinham perdido a noção do que é o contexto divino. Por quê? Porque Israel não quis mais uma teocracia. Israel quis uma monarquia, como os demais povos. Queremos um rei como os demais povos. Aí Samuel ficou indignado, foi conversar com Deus. Deus, eles estão querendo o Senhor como teocrata, eles não querem que o Senhor governe mais. Ele falou, faz o que o povo está pedindo, só que fala quais os direitos que esse rei vai ter. Ele deu os direitos para eles. Israel deixou de ser um povo teocrata para se tornar o quê? Monarca. Tinha reis? Tinha, mas não exercia o quê? O contexto eclesiástico. Tinha que ter profeta para ajudar, porque eles só faziam coisas que não deviam, estão entendendo? E os profetas eram as correções, mas tinha profeta que prestava e profeta que não prestava. Então nós vamos ter isso no meio humano constantemente em todos os setores da sociedade, desde o mais alto escalão governamental até dentro da nossa casa. Tudo sobre isso eu vou conversar, para mostrar que nós temos exatamente esse contexto. Só que nós não percebemos isso porque é um mundo espiritual. O pastor hoje falou, como a gente não discerne espiritualmente, a gente não tem sensibilidade para ver. E a Bíblia diz, Paulo fala assim, agora não conhecemos mais as pessoas pela carne, como vemos, conhecemos ela pela que elas são. Não é a função que elas exercem, é o que elas são. Estou pincelando um pouquinho da história para vocês entenderem o que aconteceu com Israel, ficou claro? Agora Jesus veio e nos comprou, porque Deus, em Êxodo 12, quando tirou o povo do Egito, no capítulo 19, ele falou, manda o povo subir aqui no monte, eu quero fazer esse povo um reino e sacerdotes, para me representar lá na terra. E quem ia fazer isso eram os primogênitos. Porque os primogênitos que não morreram eram consagrados a Deus para fazer isso. Traga todos aqui. O que aconteceu? Moisés subiu e o povo já fez idolatria. É rapidinho. Rapidinho. Ele queria fazer reino e sacerdote. Aí é uma troca, você vê no Êxodo 18, 19, 20, até o 32, você fala assim, mas não é possível. Moisés falava assim, Senhor, eu vou destruir esse povo. Não, o Senhor não destruiu, não, o Senhor tirou de lá. Ele falou, o teu povo já não é mais meu, não. É teu. É um trocadilho, você lê, você dá até risada. O teu povo, não, o meu não é do Senhor. O Senhor tirou de lá, agora você vai matar todos eles. Não, é o teu, não o meu. E Deus falou para ele, escreveu as tábuas, escreveu. Moisés maravilhosamente não entendeu o que Deus falou, sensível. Desceu com as tábuas na mão. O que ele encontra lá embaixo? Idolatria. Sabe o que ele fez? Mata. Sabe quem tem que segurar ele? Deus. Ou para. Pegaram os levitas lá, que resolveram matar os irmãos, e vai uma matança total. Eu falo, para, você vai acabar agora, o povo seu. Não vai sobrar mais ninguém do que você está fazendo. E aí instituíram o contexto sacerdotal, levítico, que Deus nunca queria. Porque Ele queria que cada família, presta bem atenção nisso, com seu primogênito,
Senhor a representar o Senhor naquela família. E cada família tinha um representante de Deus, que seria sacerdotes, e reinaria. E quem era ele? O primogênito. Perdeu-se isso. Primogenitura. E foi trocada depois pelos levitas. E ainda pagaram com dinheiro, porque não tinha pessoa suficiente